A triangulação de Delaunay é um dos conceitos mais importantes de computação gráfica. Muitas aplicações famosas e surpreendentes só seriam possíveis porque baseiam-se no conceito de malha de Delaunay. Mas, antes de conhecermos o conceito de malha de Delaunay, primeiro é necessário conhecermos o conceito geral de malha. Uma malha pode ser pensada como um grafo em qualquer dimensão, onde temos nós conectados. No entanto, diferentemente dos grafos, em malhas só conectamos vértices vizinhos, não tendo assim arestas que se cruzam. Com esse conceito, é possível construir superfícies complexas, mesmo sendo uma esfera. Aqui, por exemplo, temos uma malha triangular, uma vez que cada 3 vértices são arestas de um triângulo e nenhuma aresta intercepta outra. Nesse exemplo, temos malha quadrangular. Quando a distância entre cada par de vértices vizinho é sempre a mesma, dizemos que trata-se de uma malha regular ou grid regular. A irregularidade das malhas, sejam elas triangulares ou quadráticas, é o que ajuda na modelagem de superfícies complexas, como rostos humanos. Formalmente, como já disse, uma malha é um conjunto de pontos, chamados aqui de vértices, cujos vizinhos se conectam. Aqui, trata-se de uma malha triangular, pois quaisquer 3 vértices pertencem a pelo menos um triângulo. Mas a principal dificuldade em uma malha é a sua navegabilidade. Um exemplo comum do uso de malhas é a modelagem de terrenos. Nesse contexto, uma malha triangular densa em regiões mais detalhadas e esparsas em regiões mais planas é a opção mais comum. De uma maneira mais formal, a malha triangular de um terreno pode ser modelada tendo seus vértices como pontos em um espaço 3D, onde a terceira dimensão é a altura do terreno. Um dos principais problemas da modelagem de terrenos com triangulação é a chamada descontinuidade das malhas. Tomemos, para exemplificar, um conjunto de 15 pontos desse terreno. Suponha que a malha desse pedaço de terreno possua as seguintes alturas e triangulações mostradas aqui. Notemos que aqui existe um quadrilátero com alturas nos vértices 10, 36, 980 e 990. Como os vértices 980 e 990 são ligados por uma aresta, podemos estimar o valor da altura média como sendo 985, que é a média entre 980 e 990. No entanto, se os vértices de alturas 10 e 36 forem ligados, a média passa a ser 23, indicando uma profunda depressão local na malha. Isso sugere que ângulos internos mais agudos tendem a gerar mais descontinuidades e ângulos mais obtusos podem apresentar malhas mais suaves. Assim, podemos criar uma regra para escolher se a triangulação dentro de um quadrilátero deve ser de um jeito ou de outro. A regra da qual estamos falando é a ordem lexicográfica crescente, definida pela sequência de ângulos T1, que contém todos os 6 ângulos dentro do quadrilátero. No caso oposto, a ordem lexicográfica crescente é definida pela sequência de ângulos T2, que também contém a ordem crescente de todos os ângulos do quadrilátero mostrado aqui. A comparação lexicográfica crescente dessas duas triangulações mostra que T1 e T2 coincidem somente no primeiro ângulo, que no caso aqui é 30 graus. Continuando a comparação até que difiram, encontramos a primeira diferença já no segundo ângulo, que aqui é 30 para T1 e 40 para T2. Assim, definimos que a triangulação T2 é melhor que a T1, porque na primeira diferença, T2 apresenta um ângulo maior que T1. Assim, a triangulação T2, que liga os vértices
V3, V4 é a melhor triangulação entre as duas possíveis. Se aplicarmos essa regra na malha que vemos aqui, testamos cada aresta de acordo com a regra lexicográfica crescente. Se fliparmos essa primeira aresta, essa triangulação é melhor que a anterior, porque possui uma ordem lexicográfica crescente maior. Mas essa aqui é melhor ainda porque flipou uma segunda aresta, que deixa a ordem lexicográfica melhor ainda. E se fliparmos essa terceira aresta, deixa a triangulação a melhor possível. Se é a melhor possível, qualquer outra flipagem vai deixá-la pior. Isso significa que qualquer uma outra piorará a regra lexicográfica definida aqui. Concluímos que essa aqui, então, é a melhor de todas, porque qualquer outra flipagem piora, de acordo com a regra lexicográfica crescente definida. Assim definimos o conceito de malha perfeita, ou seja, uma triangulação é perfeita se e somente se o flip de qualquer aresta a deixa pior. E quando a triangulação é perfeita ou é melhor de todas, ela é chamada de triangulação de Delaunay. Podemos então pensar em uma questão. Para cada malha específica, a triangulação de Delaunay é única, ou seja, existe só uma única ordem lexicográfica máxima? A resposta é não, pois podem existir várias combinações de arestas que são de Delaunay. Um exemplo é uma malha que é formada por um quadrado. Nesse caso, a ordem lexicográfica crescente são 4 ângulos de 45 graus e 2 de 90. Se fliparmos a aresta de V1, V2 para V3, V4, a ordem lexicográfica não muda, pois continua 4 ângulos de 45 graus e 2 de 90. Isso significa que há, neste caso particular, pelo menos 2 triangulações distintas com a mesma qualidade, sendo as duas de Delaunay. Se extrapolarmos essa ideia para uma malha muito maior, podemos concluir que, se localmente existem várias triangulações, dá para imaginar um número muito maior de triangulações de Delaunay possíveis. Esse fenômeno é naturalmente mais difícil de acontecer em malhas irregulares bem mais complexas, como essas observadas aqui. Agora, tendo definido o que é uma malha de Delaunay, interessa-nos agora saber então como construir tais malhas. Partimos ou supomos que temos um conjunto de pontos no espaço 3D. Formalmente, esses pontos definimos aqui por P maiúsculo. O processo inicial desse algoritmo é acrescentar 3 novos pontos que englobam todo o conjunto de pontos original. Esses 3 pontos podem ser escolhidos com os mais distantes possíveis e formam um triângulo onde todos os outros pontos são incluídos. Para iniciarmos o algoritmo, escolhemos um único ponto dentro do conjunto de pontos original. Uma vez que sabemos que esse único ponto isolado está dentro de um triângulo inicial, acrescentamos 3 novas arestas, cada uma ligando esse ponto às arestas desse triângulo maior, formando assim 3 novos triângulos internos. O próximo passo é escolher outro ponto aleatório do conjunto original, por exemplo, este aqui. Sabemos assim que este ou qualquer outro ponto que escolhemos cairá dentro de um desses 3 triângulos formados previamente. Se ele cai dentro de um triângulo, também pode ser ligado por 3 novas arestas aos vértices do triângulo que ele caiu. E assim formamos mais 3 subtriângulos. Nesse momento, precisamos testar se uma das arestas deixa a ordem lexicográfica melhor ou pior. Para isso, flipamos a aresta e comparamos essa ordem. Por exemplo, aqui, descobrimos que a aresta flipada seria melhor. Continuando o mesmo processo, escolhemos outro ponto aleatório do conjunto original. Por exemplo, este aqui, que também sabemos que cairá dentro de algum triângulo já previamente construído. Como nos casos anteriores, também incluímos 3 novas arestas, fazendo aparecer 3 novos triângulos.
E como no caso anterior, precisamos testar o flip de arestas para manter a ordem lexicográfica correta. Aqui descobrimos, por exemplo, que a aresta flipada é melhor. Mais uma vez, escolhemos aleatoriamente um novo ponto de P. Vamos supor que ele tenha caído neste triângulo menor aqui. Como nos casos anteriores, ligamos mais 3 arestas e criamos mais 3 novos subtriângulos internos. E novamente flipamos arestas. Só que dessa vez, por exemplo, vemos que não deveríamos flipar, pois a ordem lexicográfica dos ângulos internos antes de flipar seria melhor. Da mesma forma, testamos a flipagem dessa segunda aresta. E também concluímos que a não flipagem seria melhor. E a não flipagem da terceira aresta também ficaria melhor. Até aqui, todos os pontos aleatórios que incluímos caíram dentro de algum triângulo. Mas nem sempre isso acontece, pois pode ser que um ponto não caia dentro de nenhum triângulo, e sim exatamente sobre uma aresta. Enquanto que no caso do ponto cair dentro de um triângulo, provoca a criação de 3 novos subtriângulos, no caso do ponto cair sobre uma aresta, provoca a criação de 4 novos triângulos. Mas como? Inicialmente, a aresta sobre a qual o ponto caiu é removida. Em seguida, 4 novas arestas serão incluídas, uma para cada vértice alcançável pelo ponto. Esse processo de incluir pontos aleatórios que caem dentro de triângulos, dando origem a 3 novos subtriângulos, ou caem em cima de uma aresta, dando origem a 4 novos subtriângulos, é repetido até que não haja mais pontos no conjunto inicial P, produzindo uma malha de Delaunay. E, a cada inserção de novos pontos e subtriângulos, sempre testamos a flipagem para manter a máxima ordem lexicográfica crescente. Um último passo é então executado quando o conjunto inicial P esvaziar. Todas as arestas que ligam os pontos originais de P aos 3 primeiros vértices iniciais que formam o primeiro triângulo maior são removidas. E finalmente, o triângulo inicial também é removido, produzindo assim uma malha de Delaunay. Computacionalmente falando, como então construir um algoritmo para a malha de Delaunay? Pensemos primeiro em termos de entrada, que é um conjunto de n pontos aleatório no espaço 3D. E a saída é uma estrutura de dados T, com a triangulação de Delaunay. O primeiro passo, então, como vimos há pouco, é a introdução dos 3 pontos iniciais extras, formando o primeiro triângulo que engloba todos os outros. Os vértices desse triângulo chamamos aqui de V1, V2 e V3. O segundo passo é tomarmos um primeiro ponto aleatório, aqui chamado de P1. Fazemos então P1 ser a raiz da estrutura de dados T. Criamos 3 subtriângulos acrescentando 3 novas arestas de P1 aos vértices V1, V2 e V3. Note que P1, como podemos ver aqui, é pai dos 3 triângulos, chamados aqui de T1, T2 e T3. O próximo passo é um laço que, a cada loop, acrescenta aleatoriamente mais um ponto de P, chamado aqui genericamente de P de I. Da mesma forma que P1, se PI cair dentro de um triângulo, ele será pai de outros 3 subtriângulos, chamados aqui de T1.1, T1.2 e T1.3. Não esqueça que, nesse momento, devemos testar os flips para manter a ordem lexicográfica de Delaunay. Mas se P de I cair sobre uma aresta, devemos criar 4 novos subtriângulos. Se os triângulos vizinhos forem T4, T5 e T6, e P de I cair sobre a aresta que separa T6 e T2, T6 passa a ser a raiz ou pai de 2 subtriângulos T7 e T8, e T2 passa a ser a raiz ou pai de 2 outros subtriângulos chamados aqui de T9 e T10. Não esqueça de flipar as arestas para manter a triangulação perfeita. Voltando ao algoritmo, só resta agora um comando.
remove-se os 3 vértices externos e as suas arestas iniciais, gerando-se assim a malha de Delaunay. Para resumir o que acontece, observe aqui esse caso onde temos uma malha local com 3 subtriângulos, chamados aqui T1, T2 e T3. Cada um é uma raiz. Se o próximo ponto cair dentro de T1, T1 passa a ter 3 filhos. Tanto esse filho e T2 serão destruídos. Se fliparmos a aresta que separa T2 de um dos filhos de T1, tanto esse filho quanto T2 serão destruídos e darão origem a 2 novos subtriângulos, chamados aqui de T4 e T5, sendo T4 filho de T2 e neto de T1, assim como T5 também é filho de T2 e neto de T1. Continuando, se tivéssemos aqui que flipar a aresta que separa T5 e T3, eles também seriam destruídos e dariam origem a 2 novos triângulos, chamados aqui de T6 e T7, ambos filhos de T3 e de T5. Ou seja, T6 e T7 são filhos de T3 e netos de T1. Finalmente, deixo aqui o pseudocódigo final para ser analisado. Note um outro detalhe interessante. Quando o ponto escolhido aleatoriamente cair sobre um triângulo, as 3 arestas opostas, aquelas mesmas do triângulo onde o ponto cair, devem ser testadas quanto ao flip. É por esse motivo aqui que a subrotina chamada aqui de legaliza aresta é chamada 3 vezes, uma para cada aresta que será testada quanto ao flip. Quando o ponto escolhido cair aleatoriamente sobre uma aresta, criando 4 subtriângulos novos, a rotina legaliza aresta é chamada 4 vezes, uma para cada aresta oposta ao ponto aleatório que acabou de ser inserido. Para saber mais a respeito, você pode ler o texto Triangulação de Delaunay, material complementar que está no Moodle em formato PDF.